7h17. Olha, com as mesas fartas, graças a Deus, é difícil não exagerar durante as festas de final de ano. Foi o seu caso? Exagerou na dose? E agora, o que fazer para recuperar a saúde e voltar à rotina? A quantidade excedente de comida ingerida acaba gerando uma grande retenção de líquidos no corpo, o que pode aumentar os números da balança. Não tenha raiva da balança, você pode recuperar o seu peso. E para falar sobre o assunto, já está aqui nos estúdios o médico nutrólogo, doutor Márcio Passos. Doutor Márcio, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Um bom dia, um ano novo de muita paz para o senhor. Prazer começar o ano aqui trazendo informação de qualidade aqui aos telespectadores da TV Atalaia. Principalmente para quem exagerou nas festas de final de ano. Mesa farta é uma bênção de Deus, né? Graças a Deus, mas muita gente exagera. Vamos às perguntas do povo aqui no telão. Neide Cardoso, bairro Santo Antônio. Após exagerar nas festas de fim de ano, o melhor é preferir alimentos mais leves? Quais os exemplos? Bom, com certeza a prioridade seria iniciar com alimentos mais leves, então de preferência proteínas, como a exemplo do frango, do peixe, até mesmo uma carne vermelha, diminuir o índice de carboidratos e optar por carboidratos de baixo índice glicêmico, carboidratos mais leves que não vão sobrecarregar o seu intestino e vão te ajudar a desinflamar nesse período pós-festas. Um carboidrato mais leve, por exemplo? Então, um exemplo de um carboidrato mais leve seria exemplo das frutas, os legumes, as próprias raízes, que são carboidratos complexos, a macaxeira, a batata, o inhame, que são carboidratos mais complexos, de índice glicêmico menor, consequentemente engordam menos, são menos inflamatórios e são saudáveis, né? São ricos em nutrientes. Perfeito. Vamos lá, vamos à participação do povo. Júlio César Santana, Marcos Freire 2, Socorro. A hidratação deve ser reforçada? Com certeza sim, principalmente se exagerou no álcool, né? A gente sabe que o álcool ele leva a um estado de desidratação, ele compromete a função renal e consequentemente o paciente fica mais inchado. E uma das dicas para diminuir a retenção e o inchaço pós-festas é exatamente beber água. Bebendo água você melhora a função renal e você desincha, na verdade. Tá vendo aí? Tá vendo, Serginho? Você que tá inchadinho, tá vendo? Água, muita água. Vamos lá, tem aqui mais perguntas. Luzia Machado, bairro Inácio Barbosa. Neste caso, é melhor optar por carboidratos simples ou complexos? Carboidratos... Aí eu já lhe pergunto, o que é carboidrato simples e complexo? Ah, perfeito. Sempre carboidratos complexos. Um exemplo de carboidratos complexos são as raízes, como eu acabei de falar. São carboidratos que têm um índice glicêmico menor. Consequentemente, o corpo libera menos insulina para diminuir o nível de açúcar circulante. Consequentemente, emagrece mais ou engorda menos. Já carboidratos simples seriam carboidratos de alto índice glicêmico. Então, as farinhas são exemplos de carboidratos simples. Tapioca, por exemplo. Tapioca, que é 100% de carboidrato. Ou seja, você come aquele alimento, ele tem um pico de glicemia, um pico de insulina que sobrecarrega o pâncreas. Para o diabético é horrível, a glicemia sobe muito. Quem acha que comer tapioca é bom para o regime, não é, em uma linguagem bem simples. É horrível para o regime, é um dos piores alimentos. É a tapioca. É porque a tapioca ela não tem praticamente nenhum nutriente e ela é 100% carboidrato. Então o açúcar sobe imediatamente, por isso que é um carboidrato simples, sobrecarregando o pâncreas e todo excedente de açúcar vai ser transformado em gordura em questão de 1 hora. Galera aqui do Balanço Geral, vamos diminuir a tapioca, né? No nosso café da manhã. Tem mais perguntas aqui no telão. Marcos Queiroz, lá da cidade de Maruíne. Retomar a atividade física também é importante? Dá uma preguiça, né, do cara retomar, enquanto tiver segunda-feira, né? É verdade, mas o grande segredo do emagrecimento é a consistência. Então é importante voltar à atividade física, é importante voltar aos hábitos. Na verdade, ninguém engorda nas festas de final de ano. Você pode ficar um pouco inchado, você pode ganhar um pouco de peso, pode ter um pouco de retenção. Se você tiver voltar aos seus hábitos consistentes de atividade física, de dieta, dos hábitos saudáveis, em tese você retoma o processo. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão. Marcelo Góes, Conjunto Santa Lúcia, Aracaju. O consumo de chá também é importante? Quais os mais indicados?
O chá é muito bom, o chá ele ajuda a desintoxicar, ele ajuda a desinflamar. Alguns chás ainda têm ação diurética e os chás que eu recomendo são basicamente o chá de erva cidreira, o chá de hibisco, que tem importante ação diurética, sempre associado à hidratação, porque como eu falei, se você não se hidrata, você prejudica a função renal e só urinar sem hidratação acaba tendo um efeito contrário. Então é até um ponto interessante. Se Aquela exagera, urina bem amarela, né? isso é ruim, é sinal de desidratação. Consequentemente, o corpo retém mais como um mecanismo de proteção. E aí, consequentemente, você fica mais inchado. Também gosto muito do chá verde, que tem ação termogênica, ajuda a queimar gordura. O chá de erva cidreira tem uma ação calmante, também tem uma ação digestiva. Então, o chá é sempre um bom indicado, mas claro, e o café? Na vida em equilíbrio. O café eu também gosto. O café, a cafeína, até 3 xícaras em tese, ela é saudável. Tem trabalhos, inclusive, que mostram que a cafeína pode ter um efeito até vasoprotetor, ou seja, tendo até efeito cardioprotetor. Mas tudo dentro de um equilíbrio. A cafeína em excesso, ela é beta-adrenérgica, então ela vai te deixar mais taquicárdio, o coração vai bater mais rápido, a pressão vai subir. Então, o problema do café não seria o café em si, seria, na verdade, o desequilíbrio, seria o excesso que seria ruim. Café sem cafeína? Então, descafeinado. Descafeinado, em tese, não tem nenhum problema, porque o grande problema quando a gente fala em café é a cafeína, exatamente. Então, café descafeinado, viu, senhor Antônio? Anota aí. Vamos anotando aí para o nosso café da manhã aqui, viu, Serginho? Scooby, Luzia. Luzia é chá de... O senhor disse que acalma é o qual? O chá de erva cidreira tem efeito calmante. Erva cidreira, né? Então, já sabe, viu, turma aí? Chá de erva cidreira para Luzia. Sebastião Santos, lá de Aquidauã. Posso optar por alimentos ultraprocessados? O que é alimento ultraprocessado? São alimentos altamente industrializados que passaram por um grande processo industrial, então muitos conservantes, ricos muitas vezes em gordura trans. Então são os piores alimentos, se é que podemos chamar de alimentos. Então seria a pior opção, seria aquele alimento que você deveria evitar sempre. Ela está na embalagem, né? Geralmente tem na embalagem. Alto teor de gordura saturada, então isso. Evita esse negócio, biscoito, evita, são muitos conservantes, uma série de substâncias exógenas, ou seja, adicionais ao alimento. Então, ele é um alimento ultraprocessado, né? É um bom exemplo. Então, você tem o leite natural, o leite retirado da vaca, o leite natural, que seria o in natura, né? E esse leite, ao passar por um intenso processo de industrialização, submetido a uma indústria com uma série de conservantes, com uma série de aditivos químicos, ele, por exemplo, se torna o leite em caixa. Então, o leite em caixa, o leite em pó, ele é completamente processado. Diferente do leitinho da vaca lá. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Maria de Fátima Santos, conjunto Eduardo Gomes São Cristóvão. Quais são as consequências desse exagero na alimentação durante as festas de final de ano? Bom, no curto prazo... O senhor já disse que não engorda, né? Na verdade, não engorda se você errar apenas naquele momento. Agora, se continuar o exagero, né? Quais seriam os problemas? Num quadro mais agudo e mais imediato, seriam problemas gastrointestinais. Então, pacientes, por exemplo, podem piorar gastrite, dores abdominais, retenção, inchaço. Pacientes que sofrem com desbiose intestinal, que é aquele mau funcionamento do intestino, podem ter excesso de gases, desconforto abdominal. E pode, inclusive, descompensar um quadro de ansiedade, um quadro de compulsão. Se o erro for limitado apenas às festas e o paciente voltar a adotar hábitos constantes, voltar à sua atividade física, voltar à sua dieta, voltar aos seus bons hábitos de saúde, a gente entende que não engorda. Apenas na festa do final de ano, apenas em um determinado momento. Mais perguntas aqui. Luciana Cruz, bairro Luzia, Aracaju. Também devo evitar doces e comidas muito salgadas? Com certeza, né? A gente entende que... o docinho é difícil, né? O grande ponto é o equilíbrio, Fábio. O grande ponto é o equilíbrio. Então, se você consumir um doce de forma eventual, você já diminuiu, já tirou o açúcar do café, você já tirou a tapioca ou reduziu muito a tapioca, você reduziu o pão, que é um alimento, um carboidrato simples, é outro exemplo de carboidrato simples. E se você diminuiu tudo isso, eu nem falo retirar, mas você diminuiu isso, você está praticando atividade física, eu entendo que eventualmente você pode se dar ao luxo de comer um doce, até mesmo um salgado. Mas sabendo que alimentos muito salgados são ricos em cloreto de sódio, que é o sal, né? Esse sal também vai aumentar a retenção. Se o paciente for um renal crônico, for um hipertenso, pode descompensar, inclusive, a pressão arterial. Então, o ideal seria evitar ao máximo, buscando, obviamente, o equilíbrio.
7 horas e 27 minutos, tem mais perguntas aqui, o povo participando. O Genilson Silva de Itabaiana. O consumo de energético pode trazer algum tipo de benefício para desinflamar o corpo? Bom, se for o energético padrão, não, com certeza não. É um alimento ultraprocessado. Energético padrão são aqueles energéticos que vendem, né? Tipo Red Bull, não sei se pode falar, né? Então esses energéticos industriais são alimentos ultraprocessados com uma série de aditivos. Eles têm ação termogênica, eles também têm ação beta-adrenérgica, têm uma dose aumentada de cafeína. Então eles acabam não sendo tão saudáveis e não vão desinflamar o corpo, com certeza não. Veja, são dicas extremamente importantes. São 7h28. A última pergunta que tem aqui, Patrícia Gomes, Conjunto Fernando Collor em Socorro. Fazer jejum de forma radical pode prejudicar a saúde? Tudo de forma radical pode sim prejudicar a saúde. Eu sou um defensor do jejum, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo muito do jejum. O jejum tem muitos trabalhos científicos falando dos benefícios do jejum, ligado a emagrecimento, desintoxicar, uma série de benefícios. Mas quando a gente vai por radical, o que é o radical? É o paciente decidir fazer o jejum agora, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem fazer nenhum tipo de cuidado, sem ter nenhum tipo de cuidado alimentar antes de iniciar o jejum ou ao encerrar o jejum e fica aí 18, 20 horas, 24 horas sem comer. É um paciente que vai perder massa muscular, ele até vai baixar o peso, mas de forma errada, porque ele vai perder massa muscular, vai ficar com aspecto caquético, não vai ficar com aspecto de saúde, a imunidade vai cair. Então, quer fazer jejum, procura um profissional, procura um médico, procura uma orientação adequada e faça o jejum, que é muito bom, mas quando bem feito e nunca de forma radical. Perfeito, lhe agradeço pelas informações importantes. Quero chamar a atenção do nosso Cláudio Rocha, que é o coordenador do Café da Manhã aqui do Balanço Geral, para a gente melhorar a nossa alimentação, né? Café, beleza, um chazinho, sem tapioca, viu? Aquela calabresa que Scooby adora também e Pedrão trouxe hoje, aquela calabresa, a gente deve evitar a calabresa, né? Se você optar pela calabresa mais artesanal, que não tem tanto conservante, é até boa. Então a gordura, ela não é tão ruim. A gordura, na verdade, é saudável quando a gente fala de uma gordura animal, de uma gordura natural. Se formos falar daquela calabresa do supermercado, rica em nitrito, nitrato, conservante, rica em sal, rica em uma série de coisas, essa você deve evitar. Tá vendo aí? Então, calabresa só natural. Pedrão, calabresa só natural. Márcio, querido, muito obrigado pela sua vinda aqui. Um ano novo de muita paz para você. Perfeito.